Fala, Fiel, informações atualizadas do Corinthians. Nos bastidores o negócio tá fervendo, hein? Rubão pode cair fora, Mano Menezes pode sair. É busca por reforços. O Samir Carvalho trouxe informações de 2 reforços avançados. Soldado trabalhando demais nos bastidores. E olha só, hein? O Igor Coronado, o empresário do jogador, é corintiano. Já vou adiantar aqui pra vocês. E ele tem ótima relação com a diretoria do Corinthians. Bora conferir as informações. Como a torcida já empunhou, já gritou, agora é guerra, depois da derrota em São Bernardo, não é que nunca venceu. O São Paulo sempre foi um freguês do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas tem uma boa notícia, Rodrigo Garro pode jogar. E ele está sendo preparado para entrar em campo, para jogar. Rinho Majestoso ganhou contornos de decisão, tanto para Mano Menezes quanto para o diretor de futebol Rubão. Eu vou te contar bastidores nesse sentido. A pressão aumentou muito nas últimas horas. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. E assim, não é uma mera especulação ou uma opinião baseada apenas em resultados ruins. Não. A gente tem acompanhado aí com informações de bastidores que tanto o diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, quanto o técnico Mano Menezes sofrem uma grande pressão interna dentro do clube. E a gente tem visto declarações recentes tanto do goleiro Cássio, capitão do time, quanto do técnico Mano Menezes, que mostram um desconforto com a reformulação que não aconteceu na prática. O Corinthians contratou 6 jogadores, em que apenas 3 puderam jogar, mas aí por questões extraordinárias, né? O próprio Diego Palácio, que agora sofreu uma lesão, enfim, muscular. Então o Corinthians até integrou aí o Vitor Mer, né? O jogador da Copinha, lateral esquerdo, né? Que pode aparecer, mas eu acho muito difícil, né? A tendência é que seja o Hugo, mas ele treinou com o grupo profissional, assim como o menino Rian. Foram novidades, né, no treinamento dessa segunda-feira. Ou seja, as contratações, elas até estão acontecendo, mas dentro de um tempo que o Corinthians não permite, né? A pressão no Corinthians é tão grande que você tinha que começar o Campeonato Paulista com um time minimamente montado. Segura porque o Corinthians perdeu tempo e era óbvio que o processo seria difícil, mas ele não está conseguindo. Então a pressão não vem de agora, vem do ano passado. E o Rubão, com essas... digamos, com esses deslizes burocráticos que a pasta do futebol acabou cometendo do ano passado para cá, começou a sofrer pressão da torcida, mas de forma interna também. E o entorno do presidente Augusto Melo já começa a perceber que talvez o Rubão não seja o cara ideal para a pasta. E é por isso que o Augusto contratou, às pressas, recentemente, o Fabinho Soldado. Ex-jogador, né, mas que era gerente de futebol lá do Flamengo, para assumir a pasta como diretor executivo e tomar a frente das negociações, para que o Corinthians não sofra com casos como o do Lucas Veríssimo, como o do Mateuzinho, em que o Augusto fala, mas assim, abertamente. Quando chegou para mim, já estava nessa situação. Ou seja, o Rubão comandou a negociação, deixou o jogador treinar no Corinthians, sem ter um contrato assinado, não viu que as cláusulas prejudicavam o clube. Quando o Augusto tomou conhecimento, opa, peraí, manda voltar. Só que aí a barbeiragem já tinha sido feita. Então tudo isso está pressionando o Rubão no cargo e, ao mesmo tempo, o Mano Menezes, que também está incomodado com a reformulação que não está sendo feita de forma adequada pelo próprio Rubão. E aí o Cássio sai de campo reclamando da reformulação. E isso é uma crítica direta ao Rubão. Só para vocês terem uma ideia de tudo que está acontecendo. E aí começa a saltar aos olhos aquilo que a gente está vendo. O Corinthians ainda não tem um time. Tem muitas dificuldades. O Mano Menezes está sendo obrigado a recorrer a jogadores da Copinha, que venceram a Copinha e ganharam um título, é verdade, mesmo sem brilhantismo. Foi uma equipe que foi crescendo ao longo da competição, mas num nível de base, gente. Vamos com calma. Tá todo mundo querendo que esses caras, esses moleques, sejam titulares já do Corinthians. A gente vai correr o risco de fritar um por um. Então, o processo precisa ser de uma outra forma, mas o futebol não deixa. O Corinthians não deixa. A pressão ela é tão grande que esta terça-feira ela pode sim marcar uma mudança, seja no departamento de futebol, seja no comando técnico. Acho difícil, pouco provável, mas eu não vou dizer que a possibilidade não existe, porque a pressão das organizadas tem aumentado, a pressão externa tem aumentado e a pressão interna também.
E eu sempre gosto de lembrar, o Mano Menezes não era o técnico do Augusto. O Augusto não queria o Mano Menezes. E ele precisou engolir o Mano Menezes depois do Duílio assinar um contrato até o fim de 2025, com uma multa considerável. Então, para não onerar os cofres do clube e também para não mexer numa estrutura que já precisava de muita mudança, o Augusto manteve o Mano e está dando respaldo para o Mano. E nas entrevistas está dizendo que conversou com o Mano e que está tudo certo. Isso não é totalmente verdade, porque o Augusto não queria o Mano desde sempre, mas obviamente aceitou pelas circunstâncias também, né? Também não é tão simples você buscar um técnico no mercado. E agora vai ser mais difícil ainda, com a temporada já iniciada. O fato é, os resultados e tudo que está acontecendo podem obrigar o Augusto a tomar uma decisão agora. Só que se ele precisar mandar o Mano Menezes embora, a multa nesse ano ela é cerca de 20 milhões de reais. A partir de janeiro de 2025, apenas 3 salários, independentemente do mês que ele seja mandado embora. Pode ser em janeiro, pode ser em julho. Agora, esse ano, cerca de 20 milhões de reais. O Mano está tranquilo. O Mano está suave na nave. Está fazendo as cobranças que ele tem que fazer, está fazendo as escolhas que ele tem que fazer, está xingando o jogador aqui e ali. Só que, na minha opinião, ele está perdendo o grupo com essas decisões, essas palavras mal colocadas, essas declarações, esse jeito que o Mano tem muitas vezes de ser irônico nas entrevistas. Isso não costuma cair bem no grupo de jogadores. Enfim, o Augusto está amarrado. Porém, vocês imaginem se o Corinthians perde para o São Paulo, que nunca venceu. Não é que nunca venceu. O São Paulo sempre foi um freguês do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas eu poucas vezes vi, se é que vi, uma chance tão clara disso acontecer. Do São Paulo quebrar esse tabu. Pode ser que a escrita seja mantida e que o Mano dê uma reviravolta e que o Yuri Alberto desencante, faça gols e as coisas fiquem um pouco mais calmas a partir da quarta-feira. E aí, como a torcida já empunhou, já gritou, agora é guerra depois da derrota em São Bernardo, vocês imaginem se o Corinthians perde essa guerra. Vai sobrar para alguém. Olha só, Fabinho Soldado está trabalhando, está em guerra no mercado, né? Desculpa, tenho que fazer essa piadinha, né, do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado avançou em 2 contratações para o Corinthians, tá? Me falaram que são 2 grandes nomes importantes, tá? No futebol não é aquela contratação meia boca, tá? Só que o que acontece? O Fabinho avançou, né, com os representantes dos atletas, com clubes, e levou a situação para a diretoria do Corinthians, para o Augusto Melo. O presidente corintiano pediu, né, para dar uma segurada, porque o Corinthians não tem dinheiro no momento para fechar esses, né, acordos, essas 2 negociações. Repito, Fabinho Soldado avançou em 2 grandes contratações para o Corinthians, mas a falta de dinheiro, tá, está travando o negócio e a falta de grana, tá, faz com que o Corinthians dê uma segurada nas negociações. É claro que assusta, né, o novo executivo de futebol, porque ele está trabalhando no mercado, se não tem dinheiro, alguém pode chegar lá e fechar na frente do Corinthians, tá? O Corinthians perdeu muito por falta de um executivo. Eu vi de uma fonte hoje que o Corinthians perdeu o Soteldo, perdeu o Thiago Maia, perdeu o Mateuzinho, perdeu muitos reforços no mercado da bola por conta da ausência de um executivo de futebol. E agora com o Fabinho parece que as coisas estão andando mais nesse quesito do mercado, tá? Ele realmente, né, está atuando no mercado. A ideia inicial era ele não estar tão à frente assim, mas com a experiência que tem, já, né, tá tomando a frente, inclusive, né, adiantando aí esses 2 reforços. Porque, na verdade, o Fabinho, né, já estava negociando com o Corinthians há algum tempo e é um cara do mercado. Deixar bem claro aqui nesse blend, ele avança em 2 nomes. Outra coisa que eu ia esquecendo, hein? Os nomes são do meio para frente, tá? É um meio atacante e um atacante. Então, são 2 nomes interessantes que foram levados, né, à presidência de Augusto Melo, e ele pediu para dar uma segurada, porque não tem dinheiro no momento para fazer esses negócios. Precisa de entrada, precisa de dinheiro no ato. É isso. Meu amigo,
Essa é exclusiva, hein? E vamos lá, galera, informação já está em diversos portais aí da internet, se você procurar você vai ver. O Igor Coronado interessa muito ao Corinthians, apesar do Corinthians às vezes negar, tá? Mas a real é que o Coronado interessa muito ao Corinthians. E olha só, o empresário de Coronado é corintiano e tem ótima relação com a diretoria do Corinthians. O jogador está saindo livre no mercado, o Corinthians não vai precisar pagar nada pelo jogador, 30 anos de idade, um ótimo meio-campista, 31 anos de idade, né? E joga muita bola, tá? E o Corinthians pode estar na frente na corrida por Coronado, porque tem outros clubes interessados, como Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, mas o Corinthians está liderando essa corrida aí por Coronado, hein? O jogador está rescindindo com o Al Ittihad, vai ficar livre no mercado e o Corinthians só vai tratar aí dos salários e das luvas para contratar o jogador. Seria muito interessante, o Corinthians tem que brigar sim por esse reforço, porque, cara, é um jogador que cai como uma luva no Corinthians. Eu volto aqui com mais informações, deixa seu like, se inscreva no canal, até a próxima e vai Corinthians!